Oi, gente! Estou eu aqui, professora Aline, para falar de sociologia com vocês. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre o que é cultura. Tema maravilhoso. Então, nesta aula, abordaremos o conceito de cultura no senso comum e os primórdios das reflexões culturais. Bom, senso comum, vocês devem lembrar que é um tipo de conhecimento que vem mais da experiência, do cotidiano, que a gente ouve por aí, que não é um conhecimento necessariamente científico. Então, o que é cultura nesse senso comum? Veremos um pouquinho o que vocês já imaginam que é cultura. E aí a gente vai entrar nessas questões mais científicas sobre o que é cultura. Temos uma imagem aqui do Carnaval em Olinda, já devem ter visto por aí os grandes bonecos, e quando a gente fala de cultura no Brasil, geralmente é isso que vem, né? Carnaval, futebol, samba, tá dentro do senso comum, mas será que também está distante do científico? Veremos. O que vem na sua mente quando você pensa em cultura? Segundos para vocês pensarem. Aposto que vem muita coisa, né? É um tema amplo. E vamos lá. Definições da palavra cultura no dicionário. Então, o dicionário vai trazer algumas questões sobre isso, como ato, arte, modo de cultivar, lavoura, conjunto das operações necessárias para que a terra produza, vegetal cultivado, instrução, saber, estudo, apuro, perfeição, cuidado. Então, são definições diferentes. Cultura muito nesse sentido de cultivo, né, de lavoura, mas também nesse outro aspecto que está também no senso comum de instrução. Então, quem tem cultura é quem lê livros e quem vai ao teatro e à ópera. Mas também tem a contraposição, mas e a cultura de rua? E o rap? Isso também é cultura. Então, temos as múltiplas definições de cultura. E o que é cultura na antropologia? Antes, vamos lembrar de uma coisinha. Nós estamos nas ciências sociais, a sociologia está dentro das ciências sociais, assim como a antropologia e a ciência política. Então, hoje, a maioria de nós, professores de sociologia, não somos formados em sociologia, mas em ciências sociais, que é uma área que abrange todas essas coisas, e vocês também aqui estudam todas essas coisas. Lá no primeiro ano, ficaram mais na sociologia, o estudo da sociedade em si, né? Então, a gente estuda os grupos humanos, as relações, nananã. A antropologia, então, antropologia, estudo do homem, estudo do ser humano. A gente vai estudar mais o estudo das dimensões culturais mais particulares. E aí, na ciência política, é mais essa questão dos processos políticos, a organização política. Vocês vão se aprofundar mais no terceiro ano. Todas as áreas são lindas e maravilhosas e vamos conhecer mais da antropologia agora. Nas ciências sociais, em especial na antropologia, entende-se por cultura o conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Então, a antropologia vai trazer essa definição para a gente que em cada grupo a gente vai ter uma definição diferente de cultura, a gente vai ter um modo de vida diferente. E isso é cultura. As práticas, saberes e valores em cada grupo, em tempos diferentes. Então, hoje, existem várias culturas em grupos diferentes, que era diferente de 100 anos atrás. Segundo a perspectiva antropológica contemporânea, não é possível estabelecer um parâmetro que indique a superioridade entre diferentes culturas. Mas a cultura sempre foi entendida dessa maneira. O que vocês acham? Se a contemporânea vai trazer isso de que não existe superioridade, então cada cultura é diferente, não significa que uma é melhor que a outra. Mas a gente vai ver que nem sempre foi assim. A reflexão sobre cultura antes da antropologia científica, essa vai se desenvolver a partir do século XX. Ela era perpassada pela compreensão do outro a partir dos próprios valores, que eram europeus e ocidentais, valores de quem observava. Então, para entender a cultura, nesse início da antropologia, desse pensamento sobre as outras culturas, a gente analisava culturas diferentes, mas com nossos próprios valores. O que vocês imaginam que vinha disso, né? A negação, geralmente, ou sempre entender a cultura de si próprio como superior. Eles não fazem a mesma coisa que a nossa cultura faz, está tudo errado. Veremos mais.
Mas antes tem quiz para ver se vocês estão ligados. Para a antropologia, cultura refere-se a um conjunto de práticas, saberes, valores e normas da coletividade. Letra A, verdadeiro, ou letra B, falso. Vamos lá, resposta verdadeiro. Essa estava fácil. Continuando, primeira fase de reflexão sobre cultura. Se tem primeira, veremos as próximas mais para frente. E hoje a gente vai focar nessa primeira fase de reflexão, que é no contexto do colonialismo no século XVI. Características: avanço europeu sobre as Américas, África, Ásia e Oceania. Viajantes, missionários e exploradores escreviam sobre os povos desconhecidos, conhecendo suas práticas para dominá-los. Então, contexto de colonialismo, vocês devem lembrar lá das aulas de história, geografia. Pensem no próprio Brasil, então, o processo de quando os portugueses chegaram aqui em todas as Américas e outros continentes. E como que era essa visão, né? Então, o propósito era conhecer esses povos para dominá-los. Não era reconhecer uma cultura como cultura digna como a nossa. Era dominar. Era uma visão etnocêntrica, pois julga as outras culturas a partir da perspectiva particular do povo e cultura que se pertence. E nesse contexto é também eurocêntrica. Abracem o termo etnocêntrico, porque vocês vão ouvir bastante. E significa isso, quando a gente julga a nossa própria cultura superior à outra, às outras. E vocês verão que isso causou muitos danos históricos no mundo. E nesse contexto era eurocêntrica, porque era a Europa que estava colonizando o restante do mundo, né? Análise da imagem. Temos essa imagem aqui, portugueses chegando ao Brasil e os indígenas recebendo. Quais foram as percepções das culturas indígenas em relação às caravelas que estavam desembarcando? O que vocês imaginam? O que os indígenas pensaram nesse momento? Nossa, que galerinha legal tá chegando aí, vamos chamar eles para tomar um chá. Ou não? Gente, que povo é esse que está chegando aí? Não convidamos ninguém. E quais foram as percepções dos portugueses em relação aos povos indígenas? Será que foi positiva também? Que legal, tem pessoas aqui, vamos conversar e ser amigos. Ou, que esquisito, né, gente? Eles não têm roupa. E vamos de quiz, então. No século XVI, a cultura do outro era entendida. Letra A partir do ponto de vista do outro. Letra B, a partir dos valores de quem observava. Ou letra C, em uma perspectiva teológica.
Qual é a resposta? Letra B. A cultura do outro era entendida a partir dos valores de quem observava. Então, poderia até ser numa perspectiva teológica, dependendo de quem estivesse observando, mas a resposta é essa, né? A partir de quem observava, e não é do ponto de vista do outro mesmo, não é do seu próprio ponto de vista. E vocês vão ver que a antropologia vai melhorar nesse sentido, né? E pensar em outras formas. Mas antes, então, a gente viu as imagens lá e refletimos sobre ela. E vamos agora entrar na análise acadêmica aqui, né? Na antropologia mesmo, nos autores, para pensar como que foi esse recebimento dos povos nativos em relação aos povos ocidentais colonizadores. Leitura e interpretação de textos que elucidam as reflexões. Então, vocês sabem que aqui nas ciências sociais, nas áreas de humanas, a gente usa muito isso de teorias e autores para a gente compreender o mundo, e a gente precisa ter uma leitura disso. E aí a gente vai falar um pouquinho da obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Já devem ter ouvido esse nome por aí, a gente fala mais sobre ele. O ponto de vista dos indígenas. Os índios perceberam a chegada do europeu como um acontecimento espantoso, só assimilável em sua visão mítica do mundo. Seriam gente do seu Deus Sol, o Criador, Maíra, que vinha milagrosamente sobre as ondas do Mar Grosso? Não havia como interpretar seus desígnios, tanto podiam ser ferozes como pacíficos. Provavelmente seriam pessoas generosas, achavam os índios, mesmo porque no seu mundo mais belo era dar do que receber. Então, Darcy Ribeiro, pesquisando com as populações indígenas, desenhou como foi essa relação do povo brasileiro na chegada dos portugueses, e aqui vai trazer um pouco do ponto de vista indígena. Então, o que eles pensavam sobre essa chegada, né? Foi espantoso, porque não era esperado, era diferente, e aí só se assimilava a visão mítica do mundo, né? Essa questão mais religiosa, pensando, será que são deuses, né? O que são? E também não tinha como saber se eram ferozes ou se eram tranquilos. Mas eles pensavam, devem ser pessoas generosas, porque aqui não tem pessoas que não sejam generosas. E como que foi, né? E o ponto de vista dos europeus? Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos em ouros e glórias. Tudo lhes era concedido, sua ação de além do mar, por mais brutal que chegasse a ser, estava permitido pelo Papa e pelo Rei. Abre-se com esse encontro um tempo novo, em que nenhuma inocência abrandaria sequer a sanha com que os invasores se lançavam sobre o gentil, prontos a subjugá-los pela honra de Deus e pela prosperidade cristã. Então, esse trecho está cheio de etnocentrismo, né? Então, eles tinham toda a condição de chegar nesse mundo e, independente de quão brutal fossem as suas ações, para tomar o ouro e toda a produtividade que o Brasil poderia oferecer, né? Todas as riquezas, independente se teria que exterminar povos ou dominá-los, né? Catequizá-los. Então, podia fazer tudo, subjugar pela honra de Deus e a prosperidade cristã. Então, duas visões completamente diferentes do mesmo fator ali que ocorreu no momento. Quem é o autor? Darcy Ribeiro, viveu de 1922 a 1997, foi um dos maiores cientistas sociais brasileiros. Sua obra é reconhecida no mundo inteiro, especialmente na América Latina. É conhecido por seu foco em relação aos indígenas e à educação no país. Então, Darcy Ribeiro, muito fofinho ali para vocês, é um grande antropólogo e que usa esse método que vocês vão conhecer mais para frente da etnografia, quando os pesquisadores vivem nas tribos, nas menores sociedades ali para entender como funciona, para entender mais desse funcionamento e tal. Os trechos do livro O Povo Brasileiro destacaram as primeiras percepções dos índios sobre os portugueses, criaturas misteriosas nunca vistas antes por eles. A visão dos portugueses sobre as terras brasileiras corresponde à exploração e expoliação de riquezas, subjugando os indígenas. Então, sintetizando aqui para vocês como que foi cada uma dessas visões completamente opostas. E vamos de atividade.
Sobre as reflexões sociológicas acerca do colonialismo e suas relações com o conceito de cultura, tendo em vista que tal sistema político visou ao domínio e à exploração das Américas e ensejou um tipo de conhecimento sobre as populações americanas, aponte a alternativa correta. Letra A, pode ser denominado de democrático. Letra B, teve as culturas indígenas e africanas como referência. Ou letra C, etnocêntrico, legitimou a dominação europeia sobre as populações indígenas e africanas. Pensem aí.
E aí, o que tem relação com o colonialismo nessas questões? Ele é etnocêntrico e legitimou a dominação europeia sobre as populações indígenas e africanas. Então, falei para vocês não esquecerem desse termo, porque as reflexões iniciais de cultura estão relacionadas a isso, né? Aos povos etnocêntricos. E lembrando, isso não ficou lá atrás, lá no século XVI, continuou acontecendo hoje em dia com direitos humanos, entre outros fatores. Pode ser que tenha diminuído, mas a gente ainda vê em formas mais superficiais que isso acontece ainda, de se definindo como cultura superior, é capaz de causar preconceitos e muitas atrocidades com outras culturas, né? Bom, não é democrático e as culturas indígenas e africanas não são tidas como referência, muito pelo contrário, né? Percebeu como a reflexão sobre cultura operava no contexto da colonização? Nela, a compreensão do outro se dava a partir dos próprios valores de quem observava. Através das relações de poder, os portugueses julgavam a sua própria cultura como superior, e isso integrava a justificativa para a subjugação e dominação desses povos. Então, o que aconteceu aqui nesse período? Utilizaram essas teorias para justificar, muitas vezes, essas atrocidades. Essa própria etnocêntrica visão mesmo foi utilizada para subjugar. Então, esses povos não são como a gente pode explorar e fazer o que quiser, porque não são europeus, não são brancos, não são alfabetizados. E aí a gente viu, não foi só no Brasil, mas em muitos outros continentes, e não só Portugal fez essa exploração, como muitos outros países europeus, né? E vemos um pouquinho da noção de cultura para as ciências sociais e principalmente para a antropologia, área em que iremos nos aprofundar ao longo da segunda série. Ainda vamos estudar outras fases de análise da cultura e aspectos de nossa própria cultura. Espero que estejam gostando do tema, da antropologia, da sociologia. Abracem, é super bacana a gente compreender como funcionou historicamente a nossa sociedade, como ela funciona hoje. E esse tema é super importante também aí nos nossos estudos e Enem, vestibulares. Então fiquem atentos, referências aqui e fiquem bem até a próxima aula. Beijos!